Estão ouvindo, gente? Sim. Nossa, acabou que não converteu a segunda aula, gente. Que merda. Agora, fazer de novo, senhor? Agora eu vou ter que gravar, depois eu gravo e eu posto pra vocês, viu, gente? Não, não, senhor. Vamos fazer Os agora anjos, de os novo. anjos não ajudaram hoje. Ô, Não, senhor, vamos hã? fazer agora de novo, senhor. Fazer de novo. Não, agora de novo não dá. Então Dá, né, senhor? Só mais uma. eu vou fazer a segunda parte da aula, eu vou gravar pra vocês depois e mando. Triste isso aqui, gente. Eu me empolguei falando e esqueci de salvar. Olha, Acontece, senhor. não tá Acontece. fácil. Então, gente, né? Até fiquei triste, fiquei chateada aqui. Não adiantou rezar aqui. Todas as orações que eu sei, não deu certo. Mas vamos lá. Ah, professora, eu sei o que Oi, tem que fazer. como? Tu me falou isso aí, eu acho que na primeira aula. Tem um negócio que vai dar certo. Como é que é? A oração do sapo seco? É a oração do sapo seco. Não deu certo aqui também. Não deu certo. Eu vou ter que pensar em outras. Vou fazer uma outra novena, em alguma coisa aqui. Um negócio no meu trabalho, mas, sei lá, uma galinha preta, uma coisa assim mais que vai fazer, né? Então, gente, e que eu falei para vocês aqui, né, continuando, né, que a gente tem que entender que idade, idade cronológica e idade fisiológica são diferentes. Então, por isso que o peso ele vai ser tão importante, né? Porque pode ser, você já ouviram essa expressão novelha, né? Que é um animal que está 500 anos que ele é novilha, porque não é uma coisa que tem a ver com a idade, sim com a questão do peso. Então, um animal, o que é o ideal aqui, que a gente pode fazer, é fazer com que os animais consigam ali, né, para a gente conseguir adiantar essa idade fisiológica, a gente tem que investir em nutrição e fazer com que os animais atinjam esse 70% do peso adulto, né, o mais cedo possível, que aí mais cedo eles vão estar aptos para a reprodução. Então, por isso que idade fisiológica e idade cronológica são diferentes. Aí eu trouxe aqui, tem umas simulações que eu trouxe para vocês aqui, é de um professor que ele trabalha muito mostrando esses sistemas, ele faz muito vídeo, eu até já postei para vocês alguns vídeos dele, né, na parte ali de complementar, e eu vou postar esse também, que ele explica essa simulação, tá? E que consiste essa simulação? É a gente pensar na recria dessas novilhas, né? E quanto mais a gente submete numa boa nutrição, o que a gente está levando em consideração aqui, né? Vamos olhar aqui com calma para esses eventos, né? Bezerra nasceu aqui 35 quilos, né? E aí depois ela vai ser desmamada ali com 7 meses, que é um desmame tradicional. Né? Um desmame com 7 meses, ela desmamou com mais ou menos 180 quilos, né? Com 200 dias. Aí tá, você pega, né, e faz quantos quilos ela ganhou, né? Ela estava na fase de aleitamento, né, dividindo aqui o peso que ela nasceu pelo peso que ela desmamou, né? A gente achou aqui, ó, que ela ganhou mais ou menos 690 gramas por dia, né? Que é 180 menos os 35, então 690 gramas por dia. Aí aqui já vamos para a fase de recria. E a fase de recria começa quando desmama, né? Então, aqui a gente vai ter né, vamos recriar ela, né, até o momento que ela vai atingir um peso ideal para poder ser coberta, né? Então, nessa simulação aqui, a gente quer fazer uma cobertura com o animal com 24 meses, 2 meses de idade. Se ela emprenhar, a primeira cobertura dela for com 24 meses de idade, o primeiro parto vai ser, ó, com 33 meses, né? Então, aqui, nessa simulação, né, entre o período que ela desmamou e o período que ela atingiu o peso para poder fazer a cobertura, né, que foi com 2 anos de idade ali,
A gente demorou aqui entre 7 meses e depois ela com 24 meses de idade, a gente demorou 700 e... Aliás, a gente demorou 510 dias para recriar esses animais aqui. Deu 17 meses aqui, tá? Então, isso aqui considerando, né? E considerando quanto foi que ela ganhou de peso. Quanto foi que ela precisou ganhar de peso nesse dia, nesse período aqui. O peso final que ela foi inseminada ou recebeu a monta, né? 300 menos 180. Então, a gente chega, né, e vê que esses animais ganharam, né, 300 quilos, né, aqui. E a gente ela estava aqui com uma média de ganho de 235 gramas por dia. Então, esse tipo de ganho aqui é um tipo de ganho bem assim, fácil de ser atingido, né? Não é difícil o animal ganhar essa 235 gramas por dia, né? E o animal vai parir só, né, com 33 meses, e o total de tempo da recria dessa novilha foi 17 meses. E as outras simulações, o raciocínio vai ser o mesmo aqui, né? Sempre subtraindo quantos quilos foi desmamada para quantos quilos ela nasceu, que a gente consegue ver quanto que ganhou de peso, né? A mesma coisa aqui na fase de recria, na fase que desmamou, e depois com quantos quilos ela conseguiu ganhar nessa fase, né? Nessa fase aqui, nesse outro tipo de simulação, a intenção é que a primeira cobertura, a primeira inseminação seja feita com 19 meses. Então, de 24 para 19 meses. Então, para que esses animais cheguem no peso de cobertura, né, ideal ali com 19 meses, a gente vai fazer o quê? Vai ter que fazer com que esses animais ganhem mais peso mais rápido, né? Então, no slide passado, a gente viu que a recria total estava durando 12 meses, ela ganhava em torno de 235 gramas, né? E nesse aqui, se a gente quer otimizar, né, e fazer com que ocorra a primeira cobertura 19 meses e o primeiro parto com 28, a gente já vai ter que fazer o quê? Já vai ter que fazer um tipo de manejo que essas novilhas consigam ganhar ali, em média, 328 quilos, né, por dia. 328 quilos não, 328 gramas, desculpa. E assim a gente vai vendo, né, que quanto mais a gente otimiza aqui o ganho, né, aí a gente já diminui aqui a recria. Então, assim, de 17 meses, aí tem que pensar nas contas, né? De 17 meses para 12 meses, dá o quê? 5 meses de diferença, né? 5 meses de diferença, 5 meses de manejo a menos, 5 meses de alguns gastos a menos. Só que aqui, o gasto maior, você vai ter com a questão de como é que eu vou estar manejando esses animais para os animais ganharem mais peso. Então, o grande controle da recria, né, porque a recria ela é feita praticamente toda em pastagem, né? É a qualidade de pasto, né? É o jeito que eu vou utilizar a pastagem e se eu vou fazer algum tipo de suplementação nesses animais, né, para otimizar o ganho de peso. Tem uma outra situação aqui que é ideal, né? Enquanto que aquela primeira, essa aqui é bem, vamos dizer, mais difícil de ser atingida, mais difícil no sentido mais desafiadora, mas ela também porque ela é mais desafiadora, porque na recria a gente vai ter que fazer assim um bom manejo de pastagem, talvez em algum período uma boa suplementação, para fazer com que esses animais ganhem 500, na recria ganhem 500 gramas por dia. Mas aqui a gente conseguiria, otimizando isso, né? Em vez da gente utilizar, lembra no primeiro simulação que eu mostrei para vocês, era o quê? 17 meses estava durando a recria. E já nesse aqui, ia 17 meses durando a recria e a gente tinha a primeira cobertura, né, com 24 meses. E já aqui, a gente já pensa, né, com fazer o quê? O primeiro parto desses animais ser com 24 meses, né? Então, teria tendo um total aqui de tempo de recria de 8 meses, seria o ideal, né?
E isso aqui seria assim, é um dos grandes desafios assim, que precisa ser feito assim, esses ajustes assim, no sentido de otimizar esses ganhos, né? Assim, porque o que a gente, né, a primeira aula que eu dei para vocês sobre bovino de corte, eu falei muito para vocês sobre a questão da pressão do meio ambiente que a gente recebe, né? Que a pecuária ela é vista como uma atividade que tem um grande impacto ambiental e não deixa de ser razão, né? A gente fez muita cagada, a gente não tem nada a ver com isso, não fui eu que desmatei meu estado, né? Mas quero dizer que existe muito a pecuária, quando ela não é tida assim, quanto mais extensivo, quanto menos controle, mais tardios vão ser os animais. Se mais tardio vão ser os animais, mais emissões de gases, mais gasto, mais tudo mais. Mais água, mais. E isso tudo é uma pressão que tem. Então, a grande pressão da pecuária, do bovino de corte, assim, principalmente, é fazer animais precoces, né? Tem esse grande desafio de criar sempre animais mais precoces, otimizar, fazer cruzamentos raciais para atingir a precocidade desses animais, tanto a precocidade em reprodução, que é o caso que eu estou falando aqui hoje para vocês da recria, quanto na próxima aula que a gente vai falar sobre mais a questão da terminação. E tem essa pressão, tá? Então, falando assim um pouco agora sobre crescimento animal, né? Também só fazendo um resumo, né? Assim, de coisas que a gente já viu e agora vou dar uma finalizada aqui. O crescimento, né? Ele é o crescimento animal. Definição é aumento do tamanho, aumento do peso, o aumento do acúmulo de tecidos e componentes químicos, né? Em função do tempo. Então, nunca esquecer disso, porque isso aqui vai cair na prova. Eu já avisei para vocês. Aquele gráfico lá, sonhem com ele, que considera o quê? Considera que a fase de crescimento dos animais, a gente tem que considerar que ela começa dentro do útero, né? Então, a fase pré-natal, que é a fase de hiperplasia, é a fase do aumento do número de células, né? Então, isso é importante, né? Outra coisa que hoje em dia já se sabe, né? Sobre a questão do quanto que como a alimentação que você dá para a vaca que está prenha, né, que ela está gerando o animal, ela vai gerar um efeito também nesse bezerro quando ele nascer, tá? Então, vaca que tem grande restrição alimentar e que os bezerros estão sofrendo, a mãe está sofrendo restrição alimentar, pode dar bezerros menores. Ou então, vaca muito velha, que tem já está há muito tempo, né, no rebanho, ela também vai começar a parir bezerros menores. Algumas coisas aqui que já vão fazendo isso, né? E depois da fase do nascimento, né, vai ser a fase do nascimento pós-desmame, é a fase que a gente vai chamar de hipertrofia. Então, essa fase aqui, o que vocês têm que gravar? É que é a fase que ela vai, né, o crescimento, na maneira geral, ele se dá pelo desenvolvimento dos três tecidos, é muscular, adiposo e ósseo. E na fase aqui até do nascimento, até o desmame, é a fase que a gente não tem que evitar um pouco ali o ganho excessivo de peso. Então, o ganho excessivo não é interessante, tá? Nessa fase, o interesse dos animais é otimizar a parte do ganho em proteína dos animais, que é a parte muscular, né? E essa fase que vai a fase de recria, né, que é a fase do desmama até a puberdade, ela pode durar ali, tá? E eu mostrei para vocês ali aquele exemplo das novilhas, né? A gente viu fases durando 8 meses, fases durando 17 meses, né? Vai depender do quê? Vai depender da nutrição, vai depender da qualidade da dieta. Então,
né? Pode ser que dure muito mais de 100, 200 dias, depende muito, né? Porque você tem que suprir bastante ali a qualidade da dieta, qualidade nutricional, e o principal ponto aqui é energia de mantência. O que é energia de mantência? É o que o animal vai precisar para fazer, para respirar, para tudo que ele precisa de movimento, de se locomover, ele precisa de uma energia mínima de mantência, né? E vai precisar, para ele poder engordar, né? Ele tem que suprir a energia de mantência e tem que ter aqui o crescimento de músculo, né? Que é essa fase até a puberdade, a gente tem um grande crescimento de músculo. E depois, né, que vai ser no caso na próxima aula, a gente vai falar muito sobre a parte da deposição lipídica, né? Então, a idade vai influenciar o peso, o tamanho, né? E aquilo que eu já falei para vocês, os animais na fase de terminação, né, eles já vão o ganho dele vai ser mais em questão de gordura, só que essa velocidade do ganho, quando comparada com a velocidade de músculo, né, de tecido muscular ali na fase da recria, ela acontece de forma bem mais lenta, ela desacelera, tá? Aí, o exercício de vocês essa semana, tá, gente? Ele vai ser um pouco ali que vai mexer um pouco na matemática, né? Mas eu trouxe aqui para explicar para vocês. Já estou finalizando aqui, já vou mostrar só umas partes finais, tá? Mas eu vou mostrar aqui um pouco para vocês entenderem ali depois na parte do exercício, né? Vou explicar que quando a gente pensa, né, em ganho de, geralmente a gente pensa assim, quanto maior o ganho de peso, né, que eu tenho no rebanho, maior o ganho de peso, a gente já pensa assim que mais eficientes são, né, os animais ali, mais e o ganho de peso, na verdade, a conversão em ganho de peso, ela não necessariamente vai dizer para nós se o animal foi uma carcaça mais ou não produtora. E o exemplo disso, né, que a gente vai dar, vou mostrar para vocês aqui, que existe um cálculo para a gente estimar, né, que em determinados momentos, assim, nem sempre o ganho de peso ele vai ser a medida mais eficiente para determinar se os animais foram eficientes ou não em ganhar, em converter esse peso, né? E aí a situação é a seguinte, depois do exercício, né? A gente vai ter um animal A e um animal B. O animal A, ele tem um peso inicial de 420 quilos, né? E o animal B, ele tem um peso inicial de 385 quilos. Aí, no final, eles vão passar 100 dias no mesmo sistema, né, de ganhando o mesmo peso por dia. E no final, eles vão chegar ali no peso final com 560. O que vai ser interessante a gente observar aqui, né? Que o peso final que vai depois, né? Ele vai ser, a gente tem que entender o peso, né, do animal, esse peso vivo, que nem tudo vai ser aproveitado. Então, por quê? Porque a gente vai ter que a carcaça, né? A carcaça, quer dizer, o músculo, a gordura e os ossos, ela gira ali em torno do peso final do animal, o peso vivo final. 48 a 60% é o peso da carcaça. Aí tem os componentes não carcaça, que é víscera, pata, orelha, essas coisas, o couro. Ele vai gerar em torno ali de 36%. E o conteúdo, o trato digestivo dos animais, né, gira em torno de 4 a 12%. Outra coisa muito importante, né, quando se pensar em manejo dos animais, em pesagem, é pesar os animais em jejum, porque pode ter esse engano aqui, né, que o trato digestivo ele ocupa ali um espaço. Então, por isso que o ganho de peso sozinho ele não é eficiente para a gente determinar quanto do peso vai ser realmente aproveitado em rendimento de carcaça, porque o ganho de peso ele vai estar sendo representado, por exemplo, um animal que tem às vezes um ganho de peso bom, interessante, mas às vezes ele ganhou mais peso em trato digestivo
ou então em pata, cabeça. Então, por isso que, para a gente saber, pensando em eficiência de ganho, né, existe um cálculo, que é o que eu vou mostrar para vocês, um exemplo, né, e aí isso vai virar para o exercício. Então, o que é esse exercício aqui, né? O exercício é o seguinte: já que só o ganho de peso ele não é assim sozinho, ele não fala muito sobre o rendimento do ganho, né? Já que tem que desconsiderar a questão do peso ali do trato digestivo e tudo mais, a gente tem que levar em consideração que o peso da carcaça, para a gente chegar nessa conta ali de rendimento de ganho, então a gente tem peso da carcaça final, a conta é peso da carcaça final, que eu forneci para vocês aqui, tá? Do animal A e o animal B tem o peso da carcaça final, menos o peso da carcaça inicial, que é o que eu forneci lá no início, né, do exercício, o peso inicial dele aqui, tá? Aí, vezes 100, né? Então, aqui o peso da carcaça, aliás, né? Minto, gente, o peso da carcaça inicial, o que vocês vão utilizar é esse conceito aqui, ó. O conceito peso da carcaça inicial, vocês vão pegar metade, 50% do peso inicial. Então, o peso inicial aqui do animal A, 420 quilos. Então, o peso da carcaça inicial dele vai ser metade. Então, vai ser 210, tá? E aí, vocês vão fazer o peso final, né? Menos o peso inicial, que é aquele lá do ganho de peso deles, o peso inicial, né? Menos o peso final. Peso final menos inicial. E aí depois vocês vão multiplicar por 100. E aí vocês vão comparar, vocês vão achar valores diferentes para esses dois animais, ó. Vocês podem ver, né, o peso final da carcaça do animal A foi 302 e do animal B foi 291. Então aí vocês vão conseguir ver aqui a questão né, quando vocês realizarem essa conta, vocês vão conseguir ver quem rendeu mais, assim, na conta, né? Porque aí já vão estar desconsiderando os tratos ali digestivos. Algumas observações que eu trouxe aqui, só para falar mais para vocês, é sobre a questão que, quando a gente pensa na recria dos animais, né, e o jeito que eles vão crescer, a gente tem que olhar que, dependendo da categoria dos animais, eles vão ter uma fisiologia diferente de crescimento. Então, a composição do corpo, por exemplo, se a gente comparar um touro que é um animal inteiro, né, com um novilho, e com uma novilha, a gente tem que o quê? Que o touro ele vai ser um animal que ele vai ter muito mais porcentagem de músculo comparado com os outros animais, né? Então, aqui 68% do touro aqui é músculo, tá? Comparado com o novilho, que é 64%, e com uma novilha, que é 55%, né? Já que a gente viu que tem bastante abate de novilha também, né? Gordura. Em gordura, a gente vai ter o quê? Que a novilha vai ter uma maior composição de gordura. Então, e tudo isso vai se refletir também em ordem ali do crescimento, né? Então, tem tudo isso que a gente tem que levar em consideração. Então, aqui, essas são as diferenças, né? A diferença entre os animais, o fato de eu utilizar um animal castrado ou não, a gente vai ver nisso. A gente vai ver que, realmente, né, no caso os animais castrados, eles vão ter uma maior deposição. Grande vantagem dos animais castrados, além da questão de facilidade do manejo, porque animais que têm a questão hormonal e entram em cio, eles são mais agressivos, né? Eles são mais difíceis de respeitar e cerca e tudo mais. A gente vai ter também aqui um ganho de deposição de gordura. Então, essa é a diferença. Então, existe diferença também, por exemplo, né? Eu mostrei para vocês que quanto mais novo o animal, né, ele vai ganhar mais peso rápido. A gente também pode entender isso como chama de conversão alimentar. O que é isso?
Conversão alimentar é o seguinte, gente, é a quantidade de alimento que eu preciso comer para ganhar peso. Então, quanto mais novos os animais, menos alimento eles precisam comer, eles são mais eficientes, porque menos alimento eles precisam comer para ganhar mais, e ganham mais. E já quando ele já vai crescendo, sim, que ele já vai ficando maior, né, novilho, essa conversão alimentar ela já vai aumentando, né? Então, ou seja, eu vou precisar de mais alimento para que esse animal ganhe um quilo de peso por dia, né? Os animais vão consumir mais também, aqui o consumo dos animais vai ser diferente. E muito a gente vai ver nisso aqui, nessa conversão, né? Com relação à raça, a gente vai ver que existe a raça, o grau de raça dos animais vai influenciar muito no ganho da musculatura dos animais. Então, alguns animais eles vão ter uma questão de musculatura, é uma coisa racial, então vai chegar até um certo ponto, entendeu? Cada raça vai ter o seu limite, tem as raças que são consideradas de grande musculatura, né? Tem as raças que são consideradas de musculatura média, que é, por exemplo, o Red Angus é de musculatura média, tá? E isso aqui tem a ver também, né, tanto com a quantidade de peso que ela vai precisar atingir para chegar na fase adulta, né, para atingir a maturidade. Então, cada raça tem o seu padrão, o seu limite, né, gente? Com relação ao ganho aqui, com relação ao consumo, o consumo desses animais, né, quanto que eles podem comer ali, o potencial de crescimento deles na recria, se a gente for comparar animal britânico, zebuíno, né, e animal cruzado, a gente também vê diferença. A gente vê que, por exemplo, o consumo, né, de animal britânico, ele tem um potencial de consumo maior, tá? Comparado com o zebuíno, né? E já o que é cruzado, né, que é cruza de zebu com britânico, por exemplo, o Nelore com Angus, que é uma coisa que deu muito certo no Brasil, né? A gente já vê que ele já tem aqui um maior consumo, né? E também isso vai alterar na questão do peso adulto, no consumo diário das vacas por dia, no ganho que pode ter no confinamento. Então, isso aqui essas tabelas só para mostrar, né, para vocês que a importância de se escolher a raça, né? A importância de se pensar no manejo nutricional adequado para cada raça, porque a gente vai ver muito isso, né? Que cada raça vai ter o seu limite ali de consumo, vai conseguir consumir até. Não adianta, assim, querer aumentar tanto o consumo dos animais se você trabalha com raças que vão ter uma média limitada de consumo, né? Então, tudo isso tem que ser pensado na hora de escolher raça, na hora de pensar em planejamento de alimentação de animais, né? E levar sempre em consideração isso, o padrão racial, né? O padrão racial de um britânico, ele sempre vai conseguir consumir mais, né, do que um zebuíno, então o ganho de peso dele também vai ser maior. Mas em compensação aqui, você vê, ele também, aí tem que pensar, tem que fazer conta para ver se vale a pena, porque ele também, apesar dele comer mais e dele ganhar mais, ele ganha mais, ele come mais, ele ganha mais peso. Só que ele tem um gasto de energia grande também. Então, por exemplo, aqui, o gasto de energia metabólica por grama, aqui por quilo de peso vivo, tá 29. Aí, se a gente for dividir o que ele come, a gente divide aqui o que ele come pelo gasto de energia, que é esse nível alimentar relativo, né? Esse cálculo é feito aqui. A gente está vendo o que ele come dividido pela energia que ele gasta. Olha o que a gente tem, que a gente observou aqui. Que esse nível alimentar relativo ele foi praticamente igual entre britânico e zebuíno nessa situação aqui. Então, às vezes o animal, mesmo ele comendo muito, comendo mais e ganhando mais, por ele ter um alto gasto metabólico, nem sempre ele também está compensando muito, tá? Gente, nessa aula aqui eu fico por aqui.
Eu vou ter que gravar para vocês ali a segunda parte. Alguém ficou com alguma dúvida dessa parte aqui? Por mim tá Por tranquilo, mim, professora. Tá tranquilo? Tudo certo. Tudo certo? Tudo suave? Tudo suave na nave, senhora. Suave E na aí? nave? Tá, gente. Agora, eu não sei se vocês... Professora, Oi? nem tomasse chimarrão hoje, né, senhora? Não, hoje não teve. Só água, senhora. Vá. Hoje foi só na água, mas vou tomar uma cerveja agora. Ou é Ô, cachaça? professor. Professora, ou é cachaça? Precisa hidratar aqui. Eu acho que é cachaça no copo. Não, não é Frango cachaça. com água. É água mesmo, não teve o chimarrão. Vou dizer para vocês uma coisa. Temos um passado. Vocês iam ficar muito chateados se a gente não corrigisse a prova hoje. O que vocês acham? E eu acho que a gente podia fazer a segunda aula novamente. Não, vocês querem matar. Isso é uma cantada, velho. Sei. Porque eu tenho que ver o que aconteceu aqui, por que vocês não receberam essa nota, né? É que o sistema não conseguiu dar 11, senhora. Como? O sistema não conseguiu dar 11. Dá Só 11? dá 10. É. Ah, tá. Assim, vocês são camisa 10, né? Camisa 11, né? Não deu certo. Gente, eu acho que vou fazer, já que já tá dando 9h30, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver o que aconteceu ali depois com a questão da prova ali de vocês, né? Uhum. E aí eu vou fazer Uma aula especial. uma gravação. Eu tenho que gravar a parte 2 aqui que perdi, né? E eu tenho que gravar... E aí eu gravo para vocês sobre a prova. Ou vocês querem que na próxima aula a gente fale da prova ali no início? Ô, professora, tipo assim, ó. Talvez a professora poderia colocar sei lá, as respostas num arquivo Word disponibilizado no AVA. E depois a professora poderia fazer uma gravação, como a professora mencionou. E Beleza. se alguém tiver dúvida, na próxima aula a gente tira, né? O que tu acha? Pode ser. Boa ideia. E se Então ninguém tá. falar nada, beleza também, entendeu? Porque senão é muito tempo envolvido para fazer, entende? Tá. Eu vou fazer isso então. Eu Faz vou o ver o que deu arquivo errado e aí. faz um vídeo curto, senhora, daí não precisa fazer tão extenso. Tá bom. Então tá, gente. Então vou fazer isso, tá? Eu vou. Beleza? Senhora, tipo assim, ó, não precisa explicar toda a alternativa, a certa e a errada, explica a correta, Uhum. porque dela você não tem. Não precisa explicar, essa tá errada por isso, essa tá errada por isso, essa é a certa por isso, essa é a errada, entendeu? Já vai na... Tá. Aí envolve menos tempo também para fazer. Eu vou tentar falar pouco. É uma coisa difícil, não é muito da minha natureza. Mas então, Né? então eu vou fazer isso, gente. Eu vou ver o que deu de errado ali. E aí eu espero que até amanhã você já tenha ali acesso à nota, tá bom? Fica Aviso pra tranquila, vocês. tá tudo suave. Daí eu dou notícia pra vocês ali, viu? E já Tá aí bom. vai estar postado lá as aulas de hoje, o exercício, tá, gente? Então tá, gente. Abraço pra Qualquer coisa, a senhora vocês. grita que tem aí. Então tá bem. Abraço, gente. Se cuidem aí. Então, A senhora vamos também, senhora. Se conversando aí, cuida, fica com Deus, que vai dar certo. toma bastante água para hidratar. Sim, com certeza. Cerveja. Cerveja também é importante. Então tá, gente. Boa Valeu, noite. professora. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, senhora. Até mais. Beijo. Até mais. Tchau.